Historinhas da Pitty, e ela começa assim. Certo dia, na sala de aula, Diego abriu sua caixa de giz de cera e encontrou uma pilha de cartas em seu nome. Oi, Diego, sou eu, o giz de cera vermelho. A gente precisa conversar. Sabe o que é? Você me faz trabalhar muito mais do que os outros gizes de cera. Passo o ano inteiro me desgastando, colorindo carros de bombeiro, maçãs, morangos e todas as outras coisas que são vermelhas. Trabalho até nos feriados. No Natal, tenho de colorir uma porção de Papais Noéis. E no Dia dos Namorados, todos os coraçõezinhos. Assim não dá. Preciso descansar. Seu amigo que trabalha demais, giz de cera vermelho. Querido Diego, está tudo bem, mas escute. Eu adoro ser seu giz de cera preferido para colorir uvas, dragões e chapéus de mago, mas eu fico furioso de ver que minha cor maravilhosa sempre passa da linha do desenho. Se você não começar a colorir direitinho, sem passar da linha, vou acabar perdendo a cabeça. Seu amigo muito caprichoso, giz de cera roxo. Querido Diego, não aguento mais ser chamado de marrom claro e amarelo escuro, porque eu não sou nenhuma das duas coisas. Sou bege e com muito orgulho. E tem mais, estou cansado de ser deixado de lado por causa do senhor marrom. Não é justo você deixar para ele todos os ursos, pôneis e cachorrinhos, e para mim só os perus de Natal, quando dou sorte, e uns trigos sem graça. E vamos falar a verdade. Todo mundo sabe que criança nenhuma acha divertido colorir um trigo. Seu amigo bege, giz de cera bege. Diego, aqui é o giz de cera cinza. Você está acabando comigo. Eu sei que você adora elefantes e também sei que os elefantes são cinza. Mas eles são grandes demais para eu colorir tudo sozinho. Sem falar dos rinocerontes, nos hipopótamos, nas baleias jubarte. Eu fico tão cansado depois de colorir esses bichos enormes. Eles ocupam a folha inteirinha. Os filhotes de pinguim também são cinza, sabia? Assim como algumas pedrinhas minúsculas. Por que você não faz um desenho desses de vez em quando para me dar um descanso? Seu amigo para lá de cansado, giz de cera cinza. Querido Diego, eu sei que você me usa para colorir seus desenhos, mas de que adianta? Na maioria das vezes, sou da mesma cor que o papel, ou seja, branco. Se eu não tivesse um contorno preto, você nem ia saber que eu existo. Eu nem sequer faço parte do arco-íris. Só sou usado para pintar a neve ou preencher o espaço vazio entre as coisas. Isso me faz sentir tão vazio. A gente precisa conversar. Seu amigo vazio, giz de cera branco. Oi, Diego. Fique sabendo que eu odeio ser usado para desenhar o contorno das coisas. Você sempre colore a parte de dentro com as outras cores, que se acham muito mais vivas do que eu. Não é justo me usar para desenhar uma linda bola de praia e depois pintá-la com todos os outros gizes. Que tal uma bola de praia preta para variar? É pedir demais? Seu amigo, giz de cera preto. Querido Diego, eu, giz de cera verde, lhe escrevo por 2 motivos. O primeiro é para dizer que eu gosto de colorir os montões de crocodilos, árvores, dinossauros e sapos. Não tenho do que reclamar. E quero te dar os parabéns pela sua profissão até agora de craque em colorir coisas verdes. O segundo motivo da minha carta tem a ver com meus 2 amigos, giz amarelo e giz laranja, que pararam de se falar. É que os 2 acham que são a verdadeira cor do sol.
Peço que você resolva essa situação o mais rápido possível, porque esses dois já estão nos tirando do sério. Seu amigo feliz, Giz de Cera Verde. Querido Diego, aqui é o Giz de Cera Amarelo. Você precisa avisar ao Giz Laranja que eu sou a cor do sol. Só não digo isso a ele pessoalmente porque não estamos mais nos falando. Mas até tenho provas de que eu sou a cor do sol. Na terça-feira passada, você me usou para desenhar um lindo sol naquele seu livro de colorir Fazenda Feliz. Se já tivesse esquecido, é só abrir na página 7. Você vai ver logo a minha cor radiante iluminando um milharal amarelo. Seu amigão e a verdadeira cor do sol, Giz de Cera Amarelo. Querido Diego, já sei que o Giz Amarelo já foi falar com você. Que grande resmungão! Será que você pode avisar a esse senhor, o fofoqueiro amarelo, que ele não é a cor do sol? Eu mesmo poderia dizer isso a ele, mas não estamos mais nos falando. Você e eu sabemos muito bem que eu sou a cor do sol. Afinal de contas, na quinta-feira passada, você me usou para pintar o sol em 2 páginas do seu livro de colorir. Um dia no zoológico. E aposto que você ficou laranja de felicidade com o resultado. Acertei? Seu amigão e a verdadeira cor do sol, Giz de Cera Laranja. Querido Diego, foi muito legal ser a sua cor preferida nesse ano inteiro que passou. E também no ano antes desse. Sem falar no anterior àquele. Curti de montão todos aqueles oceanos, lagos, rios, gotas de chuva, nuvens carregadas e céus azuis. Mas o problema é que agora eu estou tão baixinho e atarracado que passo o dia e noite enfurnado no fundo da caixa de giz. Não aguento mais. Preciso sair de férias. Seu amigo miudinho, Giz de Cera Azul. Diego, escute aqui, garoto. Você não me usou nenhuma vez nesse último ano. Aposto que é porque você acha que eu sou cor de menina, não é? Falando nisso, agradeça a sua irmãzinha por me usar no livro Uma Linda Princesa. Ela coloriu tudo com o maior capricho, quase sem passar nas linhas. Mas, voltando ao assunto, será que dá para você me usar de vez em quando? Quem sabe você desenha um dinossauro rosa, um monstro rosa ou um cowboy rosa? Eles bem que estão precisando de um toque de cor. Seu amigo ignorado, Giz de Cera Rosa. Ei, Diego, sou eu, o Giz de Cera Salmão. O que deu em você para arrancar meu papelzinho? Agora eu fiquei pelado e estou morrendo de vergonha de sair desta caixa. Para piorar, não tenho nem cueca. Já imaginou se você tivesse que ir para a escola pelado? Preciso urgente de umas roupas. Me ajuda. Seu amigo nu, Giz de Cera Salmão. Coitado do Diego. Ele só queria brincar de colorir. Mas ele também queria que seus gizes de cera fossem felizes. Foi aí que ele teve uma ideia. Quando mostrou seu novo desenho para a professora, Diego ganhou um carimbo de parabéns pelas lindas cores e uma estrelinha dourada pela criatividade. E foi assim que essa história chegou ao fim. Palma pra historinha, que ela é uma gracinha. Hora do beijinho! O beijinho especial de hoje vai para a Laura, que acompanha o canal todos os dias antes de dormir. Beijinho! E agora é a sua hora de participar. Se inscreva no canal, deixe o seu like, participe pelas redes sociais ou por e-mail. Essa foi a leitura do livro A Revolta dos Gizes de Cera, escrito por Drew DeWalt, com ilustrações de Oliver Jeffers, da editora Salamandra. Até a próxima historinha. Tchau, tchau!